aí, meu povinho querido do meu coração. Tudo bem com vocês? Espero que não, espero que sim. Aqui quem fala é o V-Black, e hoje eu vos trago a 22ª parte da nossa teoria, ou fanfic, de Eu em Boku no Hero. Mas antes de começar essa bela narração, iremos para a parte em que eu dou o salve para as pessoas. Aqui vai um salve para as seguintes pessoas: Oto dá, Tanjiro joga. Essas foram as pessoas das quais pediram um salve no vídeo anterior. E agora, sem mais delongas, bora começar esse episódio. O que teria acontecido se eu fosse para o mundo de Boku no Hero? Episódio 22. Nossa história continua quando eu estava em minha casa, um dia após o episódio 21. E ao meu lado estava o cão de metal que o Jarvis havia construído, do qual eu o levaria comigo para uma patrulha. E pela quantidade de votos do episódio anterior, o nome do cão será Bolt. Que por sinal, esse nome é o mesmo que o do super cão de um certo filme, do qual tem o mesmo nome que o cachorro. Voltando à teoria. Quando eu estava prestes a sair para patrulhar a cidade com o Bolt, a Kaguya dá um abraço nele enquanto dizia: "Vou sentir sua falta, meu totó de metal." E o Todoroki diz: "Cuida bem dele, para que depois a Kaguya não fique reclamando." Então eu me despeço dos dois e saio da minha casa com o Bolt me acompanhando. E durante a patrulha na cidade, as pessoas estavam perguntando quem era aquele estranho cão de metal. Daí eu explico às pessoas que o Bolt era como se fosse o meu parceiro de patrulhas. Daí várias pessoas vão se aproximando do Bolt. E um figurante qualquer tenta fazer carinho nele. Mas quando a mão do figurante encostou no Bolt, o figurante tomou um choque tão grande que ele ficou parecendo uma árvore de Natal acesa, e os cabelos dele ficaram espetados. Então eu digo: o Bolt não gosta que estranhos toquem nele. Daí o figurante sai dali, um pouco envergonhado, já que as demais pessoas estavam olhando ele dando risadas. E quando eu já ia começar a dar autógrafos ao público, um homem grita bem alto: "Olha só o que temos aqui, galera, o tão aclamado símbolo da esperança." Então eu olho para a direção que aquele homem estava, e acabo vendo que junto dele estava um grupo composto por 20 vilões, todos segurando porretes de madeira. Daí as pessoas começaram a gritar, e esqueceram completamente que eu estava ali. E ao ver isso, eu digo: "Não temam, figurantes. Porque eu estou aqui." Então as pessoas começaram a se acalmar, e os vilões ficaram com raiva. E logo o homem que havia falado anteriormente diz o seguinte: "Pessoal, podem matar geral." Mas assim que ele deu a ordem, o Bolt avança para cima dele, e dá uma mordida na perna daquele homem, fazendo ele gritar bem alto. E quando o homem tenta tirar o Bolt de sua perna, eu apareço do lado dele em uma alta velocidade, e dou um tapa na nuca dele, fazendo o mesmo desmaiar. E ao ver isso, os demais vilões vêm para cima de mim, com total intenção de matar. Daí eu falo o seguinte, enquanto que me concentrava um pouco: "Bom, como eu não posso usar o meu poder total por enquanto, acho que isso vai dar pro gasto." E nessa hora, eu faço 2 luvas de escuridão nas mãos, e vou para cima dos vilões, iniciando uma batalha contra todos eles. E enquanto que eu lutava contra os vilões, o Bolt estava me ajudando na luta, lutando da seguinte maneira: o Bolt saltava sobre os vilões, enquanto que dava um chute forte com suas patas, e às vezes dava uma mordida na orelha de alguns vilões. E enquanto que eu e o Bolt lutávamos contra os vilões, um bando de repórteres estava filmando a luta, e transmitindo ao vivo para todos os canais de TV. Enquanto isso, na minha casa, o Todoroki e a Kaguya estavam dizendo o seguinte, enquanto que comiam uma pipoca e assistiam TV: "Acaba com eles, dá um soco de direita, e um chute no meio das bolas, morde eles, Bolt, transforma eles em ração para cachorro." E após 8 minutos de porrada, todos os vilões estavam caídos no chão, alguns sem um pedaço da orelha, e a grande maioria com marcas de mordida. Depois dessa surra que dei nos vilões, eu e o Bolt voltamos para casa de uma maneira muito peculiar. Eu montei em cima do Bolt, e ele me levou para casa mais rápido que um Fiat Uno correndo no máximo. E chegando em casa,
A Kaguya deu um abraço no Bolt e o levou para dentro de casa, enquanto que eu e o Todoroki estávamos pensando no seguinte. Pelo visto, ela tem mesmo a alma de uma loli. Daí nós todos fomos até a cozinha, e chegando lá, o Bolt estava sentado em uma cadeira, como se fosse um ser humano. Então eu faço a janta, e todos nós comemos normalmente. E ao fim da refeição, o Bolt foi até a horta da minha casa. Daí o Todoroki falou o seguinte. O Black, por acaso você se lembra que uma vez, enquanto que a Kaguya brincava com o Bolt, o Jarvis mencionou que o Bolt tem todos os hábitos de um cachorro de verdade, além de certas habilidades. Então eu falo. Sim, eu lembro, mas por que você está perguntando se eu lembro disso? E foi aí que o Todoroki disse. Então me responda a outra pergunta. Que é. O que acontece após um cachorro comer algo com muitas calorias? Daí eu digo. Ora isso é óbvio. O cachorro após comer algo muito calórico, dá uma bela de uma cagada. E assim que eu me dei conta, eu saí correndo para a horta, enquanto que gritava. Bolt, por favor, não aduba as minhas plantas. Mas felizmente eu consigo chegar a tempo de impedir que o Bolt cagasse nas minhas plantas. Mas aí eu penso. Se o Bolt não cagar, ele vai acabar fedendo no dia seguinte. Daí eu mando o Bolt me seguir, e eu o levo para fora de casa, e vou andando com ele pela cidade, à procura de algum lugar para ele fazer suas necessidades caninas. E após muito procurar, eu finalmente encontro um lixão, do qual aparentava estar abandonado. Então eu me afasto do Bolt e faço um sinal com a mão. Daí o Bolt começa a cagar, ou, como a minha querida mãe diz, arriar o barro. E após um tempo, o Bolt termina de fazer suas necessidades, e eu o levo de volta para casa. E enquanto isso, em um lugar perto dali, o Bakugou estava em sua casa, prestes a jantar com os seus pais. Porém, assim que ele cheirou a comida, ele disse o seguinte. Isso aqui tá cheirando a merda. E ao ouvir isso, a mãe do Bakugou tem um ataque de fúria e diz o seguinte, enquanto que dava um cascudo no Bakugou. Como é que é, seu moleque miserável, eu vou fazer você engolir essas palavras. Daí os dois começam a discutir, enquanto que o pai do Bakugou só estava olhando tudo aquilo em silêncio. E ao chegar em casa, eu faço as minhas higienes, e coloco o Bolt para dormir em uma casinha de cachorro, da qual eu e o Todoroki fizemos para ele. E quando o Bolt começou a dormir, eu fui até o meu quarto para dormir. E durante o meu sono, ocorre algo que eu não esperava. Haviam alguns vilões no muro da minha casa, que estavam querendo matar todos que estavam na casa. E assim que os vilões pularam o muro da casa, o Bolt acaba escutando os passos dos vilões, por causa de sua super audição. Daí o Bolt foi em uma alta velocidade até onde os vilões estavam. E ao se deparar com os vilões, a primeira coisa que ele fez, foi latir bem alto, para tentar me acordar. E logo em seguida os olhos dele ficam vermelhos, e começam a sair chamas da boca do Bolt, enquanto que uma voz robótica dizia o seguinte. Vilões invasores detectados, modo matança, ativado. E ao ver isso, um dos vilões diz. Vamos lá rapazes, ele é só um cãozinho de lata, o que ele poderia fazer com a gente? Mas logo ele para de falar, quando o Bolt dá uma mordida tão forte no braço do vilão, que ele acaba sendo decepado, e logo em seguida, o ferimento é cauterizado pelas chamas. E ao ver isso, os demais vilões dão um passo para trás enquanto pensavam. Esse cachorro é obra do capeta, ele arrancou o braço do nosso parça com uma mordida, e ainda queimou a carne dele. Daí o Bolt vai para cima dos vilões, e ataca eles com uma brutalidade surreal. E como o Bolt estava fazendo muito barulho, eu acabei acordando no meio da noite com os latidos dele. Daí eu olho pela janela do meu quarto, e acabo vendo a seguinte cena. 2 vilões encurralados em uma parede, tremendo de medo, e na frente deles estava o Bolt, com a perna de um vilão entre seus dentes. Daí eu penso. Pelo que parece, o modo matança do Bolt deu certo. Ele desmembrou os vilões, sendo que, como as chamas que estão saindo da boca do Bolt, estão cauterizando os ferimentos, os vilões não vão morrer, mas vão ficar sem um membro. Mas caso seja o Mineta invadindo a minha casa de novo, o Bolt vai apenas afugentar ele.
Então eu pulo a janela do meu quarto, e aterriço perto do Bolt enquanto dizia: como hoje eu acordei de bom humor, eu vou deixar vocês irem embora. E ao ouvir isso, os vilões que estavam na parede agradecem. Mas logo eu continuo a frase: mas, como vocês acabaram fazendo Bolt me acordar, ele vai perseguir vocês a madrugada inteira, e só vai parar de seguir vocês quando ficar de meio-dia, ou quando ele matar algum de vocês na base da mordida. Daí os dois vilões saem correndo da minha casa em pânico, enquanto que o Bolt foi seguindo eles, em uma velocidade não muito rápida. E depois de toda essa confusão, eu entrei dentro de casa, e voltei para o meu quarto enquanto que dizia: bom, como vou ficar sem dar aulas na UA por um bom tempo, até recuperar boa parte dos meus poderes. E as armaduras da minha agência irão sobrevoar os céus de todas as cidades amanhã. Eu vou passar o dia todo dormindo, já que não tem nada para fazer amanhã. Daí eu começo a dormir. Mas logo eu acordo com uma forte luz na minha cara. Então eu digo: ué, já amanheceu. Mas logo eu vejo que aquela luz era na verdade o Bolt, que por algum motivo, havia parado de perseguir os vilões. Daí eu pergunto ao Bolt o porquê dele não estar perseguindo os vilões. E foi aí que o Bolt falou o seguinte com uma voz robótica: Senhor, eu coletei informações de extrema importância sobre a Liga dos Vilões. E após o Bolt me falar isso, eu vou com ele até o meu laboratório secreto. E lá, eu conecto a cabeça do Bolt a um computador, e começo a vasculhar as memórias mais recentes dele. E foi aí que eu vi algo que de fato era importante. Aparentemente, um daqueles dois vilões que o Bolt perseguiu era da Liga dos Vilões, e ele acabou entrando em uma espécie de bar, que supostamente seria o esconderijo da Liga dos Vilões. Então eu coloquei todos os arquivos sobre a localização do esconderijo em um pendrive, e logo em seguida eu ligo para o diretor Nezu, pedindo uma reunião de extrema urgência com os heróis profissionais. E enquanto que eu ligava para o diretor, o Jarvis, no corpo de uma armadura, chega perto de mim e diz: já que o senhor provavelmente vai sair de casa, e irá demorar a voltar, eu vou lhe preparar uma surpresa quando voltar. O Jarvis falou isso enquanto que olhava para o Bolt. E após um tempo de ligação, a reunião finalmente é marcada. Daí eu visto uma roupa elegante, e vou a caminho da UA. E chegando lá, a reunião começa. E o vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenha gostado dessa parte. E até o próximo episódio. Se o Deus Jabiroca quiser. Amém.